Atlético e América para o jogo domingo, às 5 horas no Independência. Começamos com o Cláudio Rezende. E no Atlético, Emanuel, pelo menos por enquanto a situação de nome de treinador fica em segundo plano. Até porque a diretoria deixou a situação para o Thiago Largue já nessa praticamente véspera do clássico de domingo contra o América. O Thiago Largue vai ser o treinador. 37 anos, só pra gente comparar, ele tem a idade do Ricardo Oliveira, centroavante do Atlético, 6 e 15, o Thiago Largue, que é carioca de Paraíba do Sul e que já está no meio do futebol há algum tempo, inclusive foi formado já em educação física, analista de desempenho, estava com o Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo, na preparação dos jogos, observação dos adversários, planejamento de palestras. Ele inclusive trabalhou antes do Filipão na seleção com o Parreira também e fez um estágio com o Pep Guardiola no Bayern de Munique e nos últimos anos vinha trabalhando aí com o Oswaldo de Oliveira, não só aqui no Atlético, mas o Thiago Largue foi assessor auxiliar dele também no Corinthians e no Sport Recife. Bom, com todo esse currículo, depois dê ele a chance de explicar por que o Felipe Santana foi escalado para enfrentar a Caldense sábado passado. Ele não deve repetir o Felipe Santana na zaga no fim de semana. Daqui a pouco eu vou até falar de qual possibilidade de time do Thiago Largue para o fim de semana. Mas antes, vamos trazê-lo aqui na Itatiaia, até porque a pergunta que eu fiz inicialmente foi a seguinte: Thiago, o que a diretoria lhe passou para esse jogo e também como que você vê nessa possibilidade, né, no momento aí de turbulência, saída de um treinador, que pode ser a sua grande chance, Thiago? A diretoria me passou total confiança no trabalho, pediu para eu dar seguimento aí na direção do clube, né, na gestão como treinador aí nesse momento. Eu vejo como uma oportunidade a ser encarada, estou contando com o apoio dos jogadores, da comissão técnica, todo o staff do clube. E eu vejo que é uma oportunidade que a gente tem que agarrar como treinador interino, né, afinal de contas eu ainda sou um auxiliar do clube agora, para fazer o melhor jogo possível, fazer aquilo que eu penso, colocar a ideia de jogo que a gente pensa como modelo para o clube e tentar fazer a melhor partida possível nesse jogo duro que a gente sabe que vamos ter domingo. E qual é a sua visão do futebol? Como que você vê o futebol? Você é presente para o torcedor do Atlético que ainda não te conhece muito? Tem algum treinador que te inspira também? Bem, de fato, estudioso do futebol, o Thiago é um rapaz que sempre estudou e procurou entender o jogo, compreender bem o jogo, porque é um esporte que brilha, né, aos nossos olhos, a gente vê isso com muito gosto. Desde o surgimento aí do Guardiola, mas equipes também defensivas mais organizadas, como o do Arrigo Sacchi, o Milan dele, foi uma equipe onde eu procurei estudar bastante, apesar de ter visto pouco ao vivo, mas eu sempre estudei. E é claro, o Carlos Alberto Parreira, que organizou o futebol brasileiro em dado momento, o Filipão, que também teve uma enorme contribuição aí em 2002, e o Guardiola, em especial, com o futebol ofensivo que o Barcelona apresentou. Acho que essa é a minha linha, assim, de o que eu sigo, onde eu tento pegar aí os princípios aí. E hoje não posso deixar de falar do Tite. O futebol que o Tite vem apresentando na seleção, muito competitivo, né? Assim como o modelo Fábio Carille segue no Corinthians. O Thiago, você já está desde o início do ano aí com esse elenco, né, junto com o Oswaldo de Oliveira. Dá para esperar alguma surpresa domingo? O que o torcedor pode esperar aí em termos de escalação? Dá para esperar ou mais ou menos é aquela linha de trabalho mesmo que vocês já vinham planejando aí para o time? Não, é aquela linha de trabalho, mas a gente tem um ou outro detalhe que a gente vai procurar colocar novo para domingo e vamos ver como o grupo vai se comportar. Você falou que estudou bastante o futebol. Como que foram essas passagens suas estudando o futebol? Onde que você fontes para buscar o aprender o futebol? Se você podia passar mesmo que um currículo mesmo, mesmo para o torcedor conhecer um pouco mais de como você chegou até esse posto de auxiliar técnico. Como eu falei, assim, em 2003 eu fiz o curso da Associação Brasileira de Treinadores e conheci o Jairo dos Santos, que foi observador da seleção em 8 Copas do Mundo. Ele foi observador de 78 a 2006 e é um estudioso do futebol. Eu acho que é um dos homens mais inteligentes aí do futebol brasileiro, que mais estuda, mais pesquisou até hoje. E a minha linha de pesquisa partiu muito dele, como os gols acontecem, como o futebol se desenrola em termos de ocupação do espaço, né, os princípios que a gente chama de ataque e defesa. Acho que essa é a ideia. O principal é levar para treinamento, porque daí a performance vai acontecer no jogo. Tá aí o técnico do Atlético para domingo, o Thiago Largue, até se apresentando um pouco para a torcida do Galo também. Bom, que a torcida atleticana compreenda o seguinte: não se pode cobrar do Thiago Largue
qualquer modificação tática, porque ela não existia no Atlético. Não se pode cobrar posições em que ele possa tirar jogadores do banco para suprir o time titular, porque o Atlético ainda anda carente em algumas posições. O Atlético está falando muito no novo técnico, mas parece que baixou o silêncio absoluto a respeito de reforços para o time. É até compreensível, porque tem que se esperar quem será o comandante do Atlético para que ele venha e apresente nomes. Olha, eu tenho esse, aquele, tudo mais. O Atlético vai fazer esse jogo domingo contra o América, mas com a cabeça muito pensante em cima do jogo lá no Nordeste brasileiro, quando vai fazer a segunda partida pela Copa do Brasil. A primeira deu classificação, mas não foi muito boa. Agora tem que vencer a partida ou então o jogo vai para os pênaltis. Por isso é que eu não seria maluco de dizer que é treino de luxo contra o América, mas é uma observação importante para o jogo da quarta-feira. Não haverá muito tempo a treinamento, que o Atlético imediatamente após o jogo contra o América já estará viajando para Paraíba, segunda-feira à noite, que é o dia da folga, e o Atlético viaja, deve fazer um treino lá na terça-feira para jogar na quarta-feira. Mas tem aí um movimento para o Thiago Largue ele ficar como definitivo, dar ele mais uma chance. Isso é decisão da diretoria do Atlético, mas eu penso que não pode haver precipitação. Vai você porque não tem outro. Isso não pode acontecer. E sobre time, Léo, a gente não viu nenhum treinamento essa semana. Eu tenho muito claro a seguinte situação. Eu acredito que volta a zaga titular, que é o Léo Silva com o Gabriel. Fábio Santos titular absoluto. A lateral direita é uma interrogação, porque o Samuel Xavier vinha sendo titular, mas muito criticado. Jogou o Carlos César no último jogo. E aí, do meio campo, vai o Arouca ou vai o Adilson? Uma interrogação. Para mim, Elias e Otero garantidos. E lá no ataque também o Eric com o Ricardo Oliveira. O Eric hoje virou titular do Atlético pelo que vem jogando. O Casares pode sair desse time? Acredito que pode. Para a entrada do Roger Guedes... Ele não vai sair do time, ele nem entrou, gente. Como é que o Casares vai sair do time? Ele nem entrou. Ele foi titular no último jogo, o Roger Guedes ficou no banco. Ele pode reforçar o meio campo para colocar, e quem sabe... Não foi feito com o Oswaldo, mas juntos, Aroucas e Adilson e o Elias, para muita gente reclamando do meio campo do Atlético. Não vejo muitas mudanças, mas essas que eu citei aí nesse time pode acontecer para domingo. Vou passar a bola para o Emerson Romano, também no América, treino fechado, e o Emerson consegue apurar daqui e dali o que está pensando o Anderson Moreira para esse jogo, muito importante para o América pela posição muito boa que o América ocupa nesse momento no Campeonato Mineiro. Dependendo até desse resultado Cruzeiro e Vila de amanhã, o América já entra com um espírito novo no clássico contra o Atlético. Fala aí, Emerson. É verdade, Emanuel. Boa noite também para o Cláudio, para o Vitor. Comentamos tudo isso. Isso foi lamentável, principalmente numa semana de clássico Atlético e América. Mas recebemos aqui na Itatiaia, ele já trabalhou na empresa, o jornalista Francis Melo. Ele veio dar uma explicação. Ele estava com passagem comprada para viajar para Portugal ontem. Teve que refazer o bilhete para viajar em outra ocasião, deve ser hoje, mas o Francis Melo está explicando o seguinte. Vou passar aqui o máximo possível de isenção em relação ao que ele falou e vou procurar até repetir as suas palavras. Disse o seguinte: ele tão logo soube da saída no Atlético do treinador Oswaldo de Oliveira, ele passou um WhatsApp para o Alexandre Galo, que ele conhece, perguntando se a procura de técnico do Atlético ainda estava de pé, porque o Galo havia falado na primeira entrevista que na terça-feira o Atlético já teria um novo treinador. O Galo falou: olha, você tem nomes? O Francis Melo, ele é empresário, procurador, dá assistência a vários treinadores. E o Francis Melo falou o seguinte: tem o Ney Franco, que está nos Estados Unidos, e tem também o Anderson Moreira. O Galo respondeu o seguinte: o Anderson Moreira eu gostaria de conversar, interessa.
Bom, o Francis tocou a bola para frente e conversou depois com o Galo sobre valores para a ida do Enderson Moreira para o Atlético. Seria uma situação em torno de R$411 mil mensais, sendo 270 para o Enderson Moreira e o restante para os seus 3 auxiliares, que acompanhariam o Enderson Moreira. O Galo achou os números razoáveis e ficou de dar. Ele falou então com o presidente, o Sérgio Sete Câmara, informou ao Sete Câmara essa oferta, houve a oferta do treinador, e o Sérgio Sete Câmara pediu um pouquinho de tempo porque ele ia fazer uma consulta ao Alexandre Calil sobre um problema que poderia ser criado com o América, já que o Salum e o Calil têm até parentesco. De vez em quando eles trocam farpas, mas são da Síria, Bom, o Francis Melo esperou um pouco mais a resposta do Atlético e veio a informação que o Atlético não se interessava mais, o negócio estava desfeito, não era o nome. Não sei de onde que veio a ordem no Atlético, quem vetou, quem preferiu que a situação se encerrasse naquele momento. Essa é a explicação do Francis Melo. Ele passou para o Galo nomes que poderiam estar no radar do Atlético. Falou primeiro Ney Franco, que está no exterior, e depois falou no Enderson Moreira. O Enderson Moreira despertou interesse no Atlético. Mas isso é apenas para dar uma explicação. Aí tá os 2, os 3, os 4 lados de cada informação. Porque isso não pode afetar o clássico, a situação não passou, mas eu penso que isso foi no momento impróprio, numa semana de jogo pelo Campeonato Mineiro, jogo oficial, jogo importante entre Atlético e América. E o Galo, o Enderson Moreira, já para dirigir o Atlético no clássico contra o América. O Galo já queria isso. Bom, o negócio não deu negócio e bola para frente. Vamos seguindo então com as informações. O Atlético terminando agora, amanhã a última atividade, também fechada a imprensa. Vamos ver a lista dos relacionados, para a gente ter uma noção de qual time que o Thiago Largue pode colocar em campo no domingo. Você falava da programação, Emanuel. O Atlético joga contra o América e na segunda-feira à noite viaja para João Pessoa, na Paraíba. O Atlético vai via Recife. O voo da Azul, que vai direto de BH para Recife, e de Recife aí o voo é muito curto, meia hora, é um avião inclusive menor, é um ATR, a delegação do Atlético praticamente ocupa o avião todo desse trecho Recife até João Pessoa. Na terça-feira treina por lá, joga na quarta noite e volta na quinta-feira pela manhã, chegando aqui à tarde. Um recado muito importante para os estudantes de Contagem, a prefeitura já ativa os finais para o clássico. Ô, Cláudio Romano, deixa eu só dar um pitaquinho aqui, analisando a situação Enderson e Thiago Largue, que é um conflito, né? Se um é desejado, né, bem quisto no clube que trabalha e desejado por outro, e o outro é um interino, é um contraste que tem no jogo. Mas tem uma situação muito clara. O Enderson Moreira precisa fazer o que tem feito se quiser ganhar o clássico. O América já tem uma maneira de jogar, o América já tem uma cara. O Thiago Largue, para ganhar o clássico, ele tem que fazer o mais simples possível. Quando você está começando, quando um time tem problemas, quando falta confiança, faz o mais simples. Então, na última partida contra a Caldense, que ele já foi mexer, não deu certo. Então, com uma semana de trabalho, se ele tem todo esse conhecimento, que currículo ele tem, não basta ter currículo. Tem de ter oratória, tem de saber se postar, tem que saber se portar, tem que ter respeito dos jogadores, mas ele só vai adquirir isso fazendo. E grandes treinadores também começaram assim. Então, mas ele tem que fazer o simples. Mudar muito o Atlético ou tentar uma coisa nova num jogo contra um adversário que está sólido, como é o América nesse momento, é muito arriscado para ele. Mas tecnicamente eu ainda vejo equilíbrio. Por mais que o Atlético passe por um momento de turbulência e o América esteja muito mais organizado, tecnicamente o Atlético tem alguns jogadores que podem decidir a seu favor no clássico. A Claro continua inovando, porque o treino está secreto, né? O técnico Enderson Moreira essa semana
Atlético e América para o jogo domingo às 5 horas.